Narrativas que moldam a vida. Por que nós vamos falar de narrativas? Se vocês forem se lembrar da nossa primeira aula, que nós falamos da narrativa bíblica como verdade, ou a narrativa bíblica formadora da nossa cosmovisão. Então, tudo quanto nós pensamos, em outras palavras, a nossa ortodoxia é baseado nas Escrituras. Ortodoxia, reta opinião, ou pensamento reto. Ortopraxia, o pensamento correto. Ortopatia, o sentimento correto. Ou seja, tudo que nós fazemos, a integralidade da nossa vida, é formada pela narrativa das Escrituras. Essa foi a nossa primeira aula. E hoje nós vamos justamente destrinchar aqui esse termo, narrativa, e mostrar como isso impacta a nossa vida diariamente. Por exemplo, a gente já fez algumas perguntas aqui como ilustração e para nos situarmos também. Uma pergunta bem interessante para nós entendermos a narrativa que impacta a nossa vida, ou a narrativa que molda a nossa vida, é por que nós fazemos o que fazemos, e não é o livro do Mário Sérgio Cortella. É muito importante nós pensarmos no porquê fazemos o que fazemos. Mas por que isso é importante, Cristo? Porque muitas vezes a gente está no automático. A gente abraça uma certa ideia. A gente abraça aquilo que já é apresentado como normal, sem nunca sequer questionar os pressupostos. Mas a gente sabe que um cristão, que é um pensador livre, em que sentido? O cristão ele está ligado ao logos, à lógica. Ou seja, pela realidade, ele entra em contato com o conhecimento dos atributos de Deus, as leis que regem a nossa vida. E por ser um cristão, ele tem a revelação divina. Então, ele tem dois pontos de contato com a verdade, que é única. Então, nesse sentido, o cristão ele é o único pensador livre. Como pensadores livres, nós não podemos nos entregar ao desleixo de não pensar nos pressupostos daquilo que nós fazemos, ou daquilo que nós pensamos. O Lucas, por exemplo, aqui, ele é monarquista, assim como eu sou monarquista também. Você já se perguntou por que é monarquista, Lucas? Já. Claro que já. Porque se ele não se perguntasse, ele seria um republicano. Mas aqui eu não estou querendo criar algum partidarismo, movimento, nem nada. É só para exemplificar, é só para ilustrar. Então, ele olhou para a República. Por que uma República? Por que uma República democrática? Isso funciona? Quais os resultados? Como que era no passado? E ele foi se perguntando, e nesse exercício investigativo, ele concluiu que a monarquia era muito melhor para o Brasil do que a República. Não é isso, Lucas? Do contrário, não seria também, né? Continuaria sendo republicana. Mas esse é só um exemplo. Uma outra questão que eu posso fazer para situá-los é: o que levou vocês a escolherem as suas respectivas carreiras? Lucas, engenharia naval. O Franco, qual curso que você faz? Engenharia aeroespacial. Aeroespacial. A galera foi lançar um foguete agora lá nos Estados Unidos, né? Tu estava no meio das equipes? Eu já fiz parte daquela equipe, mas eu saí já. Ah, sim. Putz, eu vi lá no LinkedIn, muito legal. Então, engenharia aeroespacial, Otávio, engenheiro mecânico, Vivian, enfermeira e agora professora. Rícia, dona de casa, homeschooler, faz tudo, secretária, embaixatriz. Então, por que vocês escolheram as suas respectivas áreas de estudo, de formação e trabalhar com o que trabalham? Como vocês escolheram a igreja que vocês congregam? Como vocês escolheram seu marido ou sua esposa, namorado, namorada, amigos? Onde morar? Ter ou não ter filhos e como educá-los? As nossas respostas para essas perguntas vão revelar a grande narrativa ou a metanarrativa que conduz a nossa vida. E aqui eu vou mostrar algumas. Primeiro, essa foi a introdução e agora nós vamos passar por uma definição dos autores, do Michael Goldin e do Greg Bartolomeu, de cosmovisão. É uma cosmovisão particular. A gente já fez uma abordagem histórica do termo
cosmovisão, desde Immanuel Kant no seu livro Crítica da Razão Pura, até o movimento neocalvinismo holandês no século XIX. Mas agora eles estão propondo uma definição particular deles, que é bem interessante. Então, o nosso primeiro ponto é o que é cosmovisão? Cosmovisão, como nós já falamos nas primeiras aulas, é uma visão de mundo. E uma cosmovisão cristã é uma visão de Cristo do mundo. Nós partimos de Cristo para interpretar o mundo. Pois, como nós já falamos também, a filosofia calvinista afirma que nós não podemos ser neutros. A neutralidade ela é uma impossibilidade, porque ninguém tem acesso ao fato bruto. Tal coisa como um fato bruto, ele não existe. O que nós temos é a interpretação. Os matemáticos têm a interpretação de um fato, mas o fato bruto em si ele é intangível. Portanto, todo fato é uma interpretação. E toda interpretação ela provém de um coração religioso. Seja a fé no Deus vivo e verdadeiro, na capacidade humana ou em qualquer outro ídolo. O Elton falou que, numa conversa pessoal que eu tive com ele, que no passado ele tinha muito problema com heavy metal pesado mesmo, heavy metal satânico. Aí quando ele se converteu, ele ainda ficava, entendeu? Fala, meu irmão Marcelo. Eu sei que ficou certinho, olha. A gente sabia que tu vinha. Nossa, certinho, cara. Aí quando ele se converteu, foi convertido, ele teve muita dificuldade de lidar com isso, porque ele sentia aquelas inclinações, aquela vontade de ouvir, mas aquela letra praticamente quase que um culto invertido, né? Um culto a Satanás. Aí o cara, a tua tentação ainda é mais sofisticada do que a minha tentação é adorar um pedaço de pau, cara. Confessei isso pra ele, né? Mas a gente está falando aqui sobre pressupostos religiosos. Que aí não existe fato neutro, não existe verdade neutra, não existe atitude neutra. Tudo tem um pressuposto religioso por trás. Eu estava exemplificando, né? No Elton período foi o heavy metal satânico. Para algumas pessoas é a capacidade humana, para algumas pessoas é o Deus vivo e verdadeiro, e outras pessoas depositam sua fé em ídolos. Um exemplo muito bom que a gente pode usar aqui, que inclusive nós usamos nas nossas aulas de teologia sistemática, é o exemplo do próprio Isaac Newton. Eu, numa aula, enfatizei o aspecto cristão, crenças comuns que Isaac Newton tem com o cristianismo. E numa outra aula, bem depois, o Marcelo, por exemplo, falou do ocultismo ou do esoterismo de Isaac Newton, que foi muito importante para que ele criasse as teorias dele. Não foi? Você não abordou isso em uma das aulas? O aspecto do ocultismo, esoterismo do Isaac Newton? Então, tudo quanto fazemos é baseado num pressuposto religioso. A neutralidade ela não existe. Você faz ciência religiosa. Ah, mas em que sentido? É muito alegado em salas de aula, tanto no ensino médio quanto no bacharel, pós, quase doutor aqui, que o campo científico é um campo neutro. Mas quando nós abraçamos a neutralidade, nós assumimos a religião humanista. O João Vitor, na palestra dele, O Mito da Neutralidade, quem quiser ver, está lá no canal do Colégio Emanuel, é uma palestra excelente. No final, ele vai dizer assim: a indiferença, ela não implica em neutralidade. Indiferença também é rebelião contra Deus. Então eu não posso ignorar Deus e assumir a prerrogativa de neutralidade. Quando eu faço isso, eu estou assumindo a religião humanista. Eu estou assumindo que o ser humano ele tem uma autonomia da mente. Eu estou assumindo que a razão é suficiente para me ter acesso a verdades, independente da graça comum de Deus e da graça especial de Deus. Então agora vamos partir para a definição
de cosmovisão. Vou pedir um pouco da paciência de vocês, porque eu vou escrever e não é tão pequeno assim. Os autores eles vão dar a seguinte definição. Cosmovisão é uma enunciação das crenças básicas embutidas em uma grande narrativa compartilhada. Arraigada em um compromisso de fé. E vejam como isso toca a respeito do que nós estávamos falando de neutralidade. E que da forma e sentido a totalidade de nossa vida individual e comunitária. Essa é a definição de cosmovisão proposta pelos autores. É uma enunciação das crenças básicas incutidas em uma grande narrativa compartilhada, arraigada em um compromisso de fé e que dá forma e sentido à totalidade de nossa vida individual e comunitária. Ora, a noção de nação brasileira ela só é possível porque nós compartilhamos eventos comuns, uma narrativa compartilhada, uma grande narrativa. Do contrário, nós não teríamos uma identidade nacional. Isso estou usando só como exemplo para vocês entenderem. Um outro exemplo para vocês entenderem isso aqui, vamos supor... Já foi em São Paulo capital, Otávio? Bíblia também, né? Alguém aqui mais foi em São Paulo capital? Não, só não aqui não, filho. Não quero não. Mas enfim, você está lá no seu primeiro dia em São Paulo capital. Você vai conhecer as ruas? O GPS vai ajudar. Se você for andar de metrô, vai ter as linhas do metrô, certo? Bem definidas em algum lugar. Aquelas linhas, elas vão te guiar. É um mapa. Elas vão te orientar para você chegar onde você quer chegar. Da mesma forma, são as grandes narrativas compartilhadas por nós. Elas são como mapa, como linhas, ruas, que a princípio você pode não conhecer, mas é importante conhecer. Todavia, você anda diariamente por ela. Todavia, você faz uso diário dela também. Então, nós estamos falando de algo que é comum a nós.
Não estou falando de algo que é estranho, mas algo que faz parte da nossa vida comunitária. Algo que faz parte da maneira como nós formamos o nosso pensamento e entendemos o mundo. Dito isso, eu quero partir aqui para o ponto 2. Se alguém não tiver algum comentário ou alguma dúvida, vamos adiante. E o ponto 2 é: a cosmovisão nasce de uma grande narrativa. E agora a gente vai começar a entrar em maiores detalhes a respeito dessa narrativa compartilhada que é tão fundamental para nós. Os autores do livro eles trazem um exemplo bem interessante, que é justamente uma comparação entre narrativas. E a gente já fez aqui, aliás, na última aula do professor Massan, que ele trouxe várias visões filosóficas e que ele usou filmes, teve séries? Filmes e séries justamente para a gente situar a filosofia de determinado filme, de determinada série, para nós entendermos melhor. Esse é um tipo diferente de comparação, principalmente pelo tato diário que a gente tem com ela, que é justamente a abordagem cientificista comparada com a cristã, que é o quadro aqui do lado. Eu já escrevi de antemão aqui, para não gastar muito tempo. A visão cientificista ela também é uma metanarrativa. Ela também é uma grande narrativa. E ela começa com o Big Bang, que foi uma teoria formada não por um ateu, mas por um padre, o padre Lemaitre. Daí você parte para a evolução. O acaso é preponderante no cientificismo. Por quê? Por que ele se destaca? Por que ele é um pressuposto e ele também é um guia, entre muitas aspas, já que o acaso não implica diretamente um fim ou um propósito. Porque o Big Bang necessita de acaso. Essa é uma fórmula justamente feita para se excluir a existência de um Deus. Então nós vamos do Big Bang para a evolução, o acaso por trás como pressuposto de todo esse propósito, então o universo caminha para um esfriamento completo e a aniquilação de toda e qualquer forma de vida. Não há Deus. A vida é sem propósito ou sem sentido. Por que ela é sem propósito, sem sentido? O acaso pode justificar ou explicar o mal? Não pode. O acaso exige pensamento racional? Não exige. Ora, o acaso implica acaso. O acaso implica aleatoriedade. Falei correto? Alguém me ajuda? Aleatoriedade. Enfim, é algo aleatório. Então, a vida é sem propósito. Deixa eu só ver se está... Alguém aqui conhece Carl Sagan? Carl Sagan, perfeito. Carl Sagan. Alguém aqui conheceu a série Cosmos? Uma Odisseia no Espaço? Alguém aqui conheceu Neil deGrasse Tyson? Ô Lucas, fiquei surpreso, cara. Você não conhece nenhum dos dois. Não, eu conheço. Carl Sagan foi um filósofo, né? Só que eu não lembro. Ele foi um astrônomo. Foi um astrônomo, mas ele se destacou principalmente como propagandista da ciência, né? No final do século XX. No final do século XX? Exatamente, no final do século XX.
Carl Sagan foi um dos maiores divulgadores científicos do seu tempo. E estamos falando do final do século passado. Uma coisa muito recente aí, de período de Guerra Fria. E ele fez uma série no período da Guerra Fria chamada Cosmos. Agora eu não lembro se é a série dele que se chama Odisseia no Espaço ou é a do Neil deGrasse Tyson. Eu acho que é É a dele, né? Cosmos ou Odisseia no Espaço. Primeiro foi um livro que ele escreveu e depois virou uma série que ganhou o mundo todo. A abertura da série ela é muito emblemática e até hoje me arrepia. Porque ele não somente se comunica bem, mas ele tem um apelo estético muito forte. Então a escrita dele é bonita, o documentário dele é muito bonito, a forma como ele fala é muito bonita. E ele começa abrindo o documentário Cosmos, uma Odisseia no Espaço de 1980, com a seguinte frase: o cosmos é tudo o que é, ou foi, ou jamais será. Quando ele fala isso, ele não está na área de competência dele, que é a astronomia, mas ele está indo para a área teológico-filosófica. Ele está dando uma interpretação de vida, ou passando a visão de mundo particular dele, que é justamente a cientificista. Então ele foi esse grande propagandista do cientificismo e que é em grande parte o principal formador desse contexto atual. Um exemplo disso, navegando pelo LinkedIn, teve um projeto da Embraco, que eu fiz parte, Preparando o Futuro, que foi divulgado no LinkedIn. E um professor da UFSC, mas eu não lembro agora o nome dele, talvez até vocês conheçam, falou o seguinte: a ciência salvará o mundo. O projeto, na verdade, é um projeto muito simples, trazia a respeito de preparação de pessoas e de resultados. Falava de eficiência. Mas disso ele entendeu, na verdade ele já entendia, que a ciência é a grande redentora da humanidade. O último estágio dessa cadeia não é o fim, mas é a desumanização. Por quê? A visão racionalista ou cientificista, cujo o acaso é o pressuposto, ela não atribui valor à vida. Teve alguma nação mais científica que a Alemanha nazista? Alguém aqui sabe me responder? Teve alguma nação mais científica que a França revolucionária sobre a direção de Maximilien Robespierre? Literalmente, se você for hoje na França, tem uma estátua de uma mulher, a deusa da razão. Maximilien Robespierre promoveu um desfile que acontecia uma vez por ano, que era ele, vestido de sol, e aquele desfile se chamava, se eu não me engano, era a Marcha da Ciência, Marcha da Razão, Adoração. Tinha um sentido, era mais ou menos esse significado. Então eles cultuavam a ideia de cientistas, técnicos, dirigindo as nações. A mesma coisa aconteceu na Alemanha nazista. Hitler amava a ciência. Hitler era um cientificista de pedigree. Ele foi o cara que pegou e abraçou aquilo e acreditou. Mas esse processo não atribui valor à vida humana. Tanto é que o morticínio na França revolucionária, cientista, foi acabar com a morte do próprio Maximilien Robespierre. Estima-se que 6 mil pessoas, mais ou menos, morreram na guilhotina. Quantas mil pessoas morreram na Alemanha nazista? Sobre a justificativa de
fazer avançar a humanidade, de buscar a eficiência. Porque quando eu coloco a direção da minha vida na mão de um técnico, ele vai procurar eficiência, maximizar resultados. Mas a vida não é isso. E nesse processo há uma desumanização. Quem quiser entender mais sobre isso, é só ler A Abolição do Homem, do C.S. Lewis. Vai ficar perfeitamente entendido. E também, o cientificismo oferece uma alternativa para as dificuldades da vida. Por exemplo, Franco, você já desejou algo que você nunca viu, que você nunca tocou? Qual é o intuito da pergunta? Responde, cara. Já? Cara, pode ser uma viagem para um país que tu nunca conheceu. Pode ser você se entregando no exercício imaginativo de imaginar outras criaturas, outros planetas. Ora, o homem ele é cheio desses desejos. De algo que não há uma satisfação terrena ou momentânea. Para o sexo existe o casamento, para a fome, a comida, para a vontade de dormir, o sono. E para a morte? Imagino que o pensamento da morte, antes de chegarmos à fé, não é um pensamento muito agradável. Com certeza nós pensávamos, eu não fui cristão a vida toda. E essa é uma das minhas preocupações. Existe vida após a morte? Como é essa vida? E como o cientificismo, eu já falei aqui, ele é uma religião e não é neutro, ele tenta oferecer alternativas para isso. Em seu livro, O Mundo Assombrado pelos Demônios, capítulo 19, também Carl Sagan, ele vai dizer: gostaríamos que fosse verdade que existisse uma vida após a morte. A maioria de nós teme morrer. Muitos de nós consideram a morte algo injusto. Seria reconfortante acreditar que alguém que amamos continua, existindo de alguma forma, que os entes queridos estão esperando por nós após a morte. Mas desejar não torna real. Mas aí ele vai oferecer uma alternativa para o nosso desejo de eternidade, para o nosso desejo de vida, como qualquer religião faz. A eternidade consiste, a vida após a morte consiste em vivermos em nossos filhos e nas obras que realizamos. A herança genética e intelectual é uma forma de continuidade. Está aí vosso consolo. Abandonem agora Deus e imaginem que a vida eterna de vocês vai continuar em seus filhos. Nos genes que você vai passar adiante, na sua herança intelectual que você vai entregar para a posteridade, no livro que você escreveu, no vídeo que você gravou, das pessoas com que você teve contato. É uma coisa um tanto arbitrária, né? Mas como eu disse, ele está justamente tentando substituir prerrogativas religiosas cristãs por uma nova religião. A Bíblia, no entanto, é muito clara em dizer em Eclesiastes 3:11, Deus pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. E C.S. Lewis e Agostinho de Hipona vão trabalhar isso de maneira magistral. Agostinho vai falar: tarde te encontrei, em tudo te procurava, mas de mim tão perto estavas. C.S. Lewis ele disse que desde que ele era criança ele tinha um desejo por uma alegria que ele não conseguia encontrar satisfação em nada nesse mundo. E ele dizia, se usando da filosofia platônica, que o desejo era uma evidência de que existia algo a mais do que eu posso ver e do que eu posso tocar. Numa das aulas de teologia sistemática a gente abordou isso aqui. Eu nunca vi a Inglaterra. Não senti o cheiro da Inglaterra. Tu não foi lá também, né, Marcelo, agora nessa viagem? Não. Nunca vi, nunca senti o cheiro. Ora, o fato de eu nunca ver, nunca ter sentido o cheiro e desejar ir para lá, só desejar, implica em que ela não exista?
Ora, ainda existe. No diálogo que Tolkien teve com Lewis, quando Lewis era um ateu ferrenho, Tolkien falou o seguinte: eles nos prendem no quarto do materialismo e nos convencem de que tudo que existe em nossa vida são as paredes. Mas a gente sabe que existe a lei, porque nós conseguimos imaginar uma lei. Nós desejamos uma lei, mesmo sem ver. Existe algo além dessas paredes. Eu posso me prender ou eu posso me deixar libertar? Dito isso, encerro esse ponto também. Eu só vocês dão licença para gastar um tempinho apagando. Se alguém tiver algum comentário, alguma dúvida, fique à vontade. O mais interessante, cara, ficar comparando literalmente ali o Bíblia como religião, né, em relação à cosmovisão cristã. E a gente pode imaginar que desde cedo na escola isso é dado como verdade, pela ementa que a gente tem hoje, né, aprovada pelo MEC. E a gente toma isso como verdade também para as nossas vidas. E sem perceber, a gente acaba expandindo essa crença, porque é uma crença no fundo, né? A gente acaba expandindo para todas as áreas das nossas vidas e não nos dá conta disso. Aí depois a gente passa, mais do que isso, a gente passa bombardeado com outras narrativas, né? Filmes, séries, relação com outras pessoas também que vivem da mesma forma. A gente acha que isso daí é ciência e a ciência no fundo é dona da verdade, né? Não para pensar que é teoria. Não é teoria, não tem como provar, porque é algo que existiu antes de qualquer coisa. Não tem como provar isso. Né? E sem pensar, sem refletir sobre isso, a gente acaba tomando isso como verdade e caindo nesse, digamos, erro ou abismo, mergulhando nesse mundo, né, de falta de propósito, por exemplo. Em contrapartida, a gente tem a cosmovisão cristã que combate totalmente isso. Né? Ela nos dá propósito de vida, uma explicação para o plano mal, que nada mais, na minha visão pelo menos, consegue tratar esse problema de maneira adequada. E também uma visão clara sobre o que é a eternidade. Né? E aí o Cris falou muito bem sobre a questão da eternidade ser colocada nos nossos corações. Então, meu comentário, no fundo, é só isso. Como a gente não se dá conta de que a gente é bombardeado por esse tipo de coisa a cada momento. A gente não para refletir como as nossas vidas é moldada em relação a isso. Isso é muito perigoso. É muito perigoso mesmo. É interessante. Perfeito, Marcelo. Mais alguém? Vamos para o ponto 3, que é a cosmovisão, ela é comunitária. A gente sabe que nós vivemos um fenômeno em nosso presente tempo, que já dura mais ou menos 2 séculos, que é o individualismo exacerbado. A filosofia do faça o que quiser, eu posso fazer o que eu quiser com o meu corpo, eu posso fazer o que eu quiser da minha vida. Mesmo essa narrativa individualista da metamodernidade, do nosso tempo, é uma cosmovisão compartilhada, muito comum no Ocidente. Todo tipo de cosmovisão, todo tipo de pressuposto, ele vai ser necessariamente comunitário. Quando a gente estava comparando, numa linha do tempo, as interpretações a respeito de cosmovisão, e a gente falou sobre Dilthey, ele falou que as cosmovisões elas são individuais e indestrutíveis. Mas ele falava isso para justificar justamente o relativismo. Mas tal coisa não existe, ela não é comprovada tacitamente. Ela não é comprovada pela minha experiência aqui com vocês agora. Nós estamos aqui nessa manhã porque uma narrativa comum nos cooptou. A narrativa cristã nos cooptou. E nós estamos reunidos aqui necessariamente para aprender mais dela. Para se comunicar com os irmãos, compartilhar dons uns com os outros, como o apóstolo Paulo fala, para estarmos em comunhão. Igualmente, qualquer outro tipo de sociedade, seja ela cristã ou não, necessariamente haverá uma cosmovisão comunitária e uma cosmovisão compartilhada. Os individualistas que eu mencionei aqui,
eles se ajuntam e se agrupam e compartilham seus valores e experiências entre si. A narrativa bíblica, ela é a nossa grande narrativa compartilhada. Uma vez a divisão, a narrativa bíblica é essa narrativa que nós compartilhamos, nosso ponto base de formação. E por que ela é importante? A identidade cristã é formada a partir do que Deus diz e que é revelado nas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento. Aí a gente até lembra do catecismo. A eclesiologia, olha esse ponto aqui como ele é interessante. A eclesiologia, ou seja, o entendimento de comunidade, o entendimento de igreja, é o grande sustentáculo da preservação da identidade cristã, pois ela é una, católica e apostólica. Quando nós falamos sobre as características da igreja, necessariamente sobre eclesiologia ou teologia sistemática, a gente falou sobre isso. Ela é una, ela está espalhada por todo o mundo. Mas, please, existem várias denominações que, por exemplo, está negando o que você disse. Equívoco. Porque o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 2, diz o quê? E acredite, a igreja do primeiro século era muito mais diversificada do que a igreja de hoje. Muito mais. Lê Coríntios. Tinha gente que batizava os mortos, gente que... Era coisa. Mas o que nos une é a cruz e o sangue de Cristo. Se nós confessamos nossa fé sobre esses dois elementos, estamos unidos numa igreja universal, que é o ponto do católico. Ela é universal. É uma comunhão de todos os santos. Não só do presente em outros países, rompendo barreiras linguísticas e geográficas, mas de todos os tempos. A igreja do passado também. A igreja do futuro. É um grande diálogo que já dura mais de 2000 anos. E apostólica, porque nós somos comissionados no poder dos apóstolos, que por sua vez receberam o poder de Cristo. Então nós temos coragem para sermos prosélitos, advogarmos a nossa fé, falarmos com coragem e propriedade. Jesus Cristo é a lógica, Jesus Cristo é a realidade. E só por meio dele eu tenho acesso à verdade. Vamos partir para o quinto e último ponto e depois nós vamos para a aplicação. Quarto e último ponto, que é como a cosmovisão molda a vida. E aqui tem algumas perguntinhas. A cosmovisão ela tem duas características. A saber, ela descreve o mundo, ou seja, uma função descritiva. E a segunda característica é dirige nossa vida, ou seja, ela tem uma função normativa. E aqui vocês vão lembrar também do catecismo, a Confissão de Fé de Westminster, que, por exemplo, a Bíblia é o nosso único livro de regra de fé e prática. Ou seja, a cosmovisão ela forma a minha fé e forma a minha prática. Ela me revela a realidade, traz conhecimento a respeito da realidade e dirige a minha vida, traz leis, normas, princípios sobre o qual eu serei regido, princípio de uma ética do trabalho, por exemplo, princípio na maneira como me comunico e trato o próximo. Um exemplo disso também, abordando aqui um pouco mais da visão cientificista, a gente tem uma cadeia que vai falar sobre a descrição do mundo e a direção da vida, descritiva, normativa. O evolucionismo, ele deduz a sobrevivência dos melhores. Logo,
os melhores se perpetuam. Isso é igual à eugenia. Normalmente sociedades, inclusive a inglesa, como eu mencionei na Inglaterra aqui, por muito tempo foi eugenista. Um dos maiores dramaturgos e escritores de ficção científica, no caso escritor de ficção científica H.G. Wells e dramaturgo, esqueci o nome dele, mas eu vou mandar no grupo depois. Um dramaturgo muito conhecido, inclusive por ele debateu com o Churchill. Eles eram eugenistas. Churchill, eugenista. Todos que abraçaram a narrativa cientificista acabaram caindo de alguma maneira na eugenia. Por outro lado, falando em descrição e normatividade, o cristianismo deduz que o homem é feito à imagem e semelhança de Deus. Isso é igual à dignidade humana. Logo, não há distinção. Vocês já assistiram X-Men, Apocalipse? Ou Apocalipto? Apocalipse, né? Vocês nunca assistiram X-Men Apocalipse? Já assistiram o desenho? Não? Otávio sim? Otávio sim? Tá, Lúcio, Franco? O filme não, o desenho. O desenho sim, mas isso aqui é Apocalipse, né? O cara que ressurge lá do Egito, Lucas também. Já. Ô, Vivian! Que nem a gente aqui com São Paulo. No filme tem uma coisa muito interessante, que quando o Apocalipse ele ressuscita, ele pega e fala: hoje existe um mundo em que os fracos se reproduzem e os fracos se perpetuam. A sociedade é formada por pessoas fracas. Mas com isso, enquanto ele falava isso, o filme mostrava pequenas cenas de pessoas sendo cuidadas em hospitais. Dos mais velhos sendo cuidados com todo tipo de medicação e carinho por seus filhos. De pessoas aleijadas, sem pernas, sem braços, sendo cuidadas por outras pessoas. Ora, que outra religião tornou isso comum senão o cristianismo? O cuidado com a vida? Nenhuma outra. A pessoa que ela não tem um membro, ela é considerada tão digna quanto uma pessoa saudável que nem o Otávio, que joga futebol toda quarta-feira. Quarta-feira? Esse aqui. Que joga futebol 2 vezes na semana. Tão saudável quanto o Otávio. Então o cristianismo ele traz essa dignidade. Esses dois exemplos eu trouxe para vocês entenderem a respeito da descrição e da normatividade. Por último, para podermos diagnosticar a nossa cosmovisão pessoal, ou a grande narrativa que dirige a nossa vida, nós precisamos primeiro expressar essa narrativa. Você consegue expressar a narrativa que dirige a sua vida? Seja sincero, não é agora. Seja sincero com você mesmo e pense na primeira pergunta que foi feita: por que fazemos o que fazemos? E você vai chegar a essa metanarrativa que é basilar na sua vida. Segundo, identificarmos as crenças centrais dessa grande narrativa. E terceiro, comunicá-la com clareza. Não necessariamente para outra pessoa, mas para você mesmo. Que pode ser você no monólogo ou escrevendo. Como eu posso falar a respeito da grande narrativa que dirige a minha vida? Uma vez que no exercício número 1 você conseguiu diagnosticar ela, no exercício número 2 você viu os pontos mais importantes dessa narrativa. Agora no número 3 você vai externar ele. Como eu disse, no monólogo pode ser com outra pessoa ou numa escrita de papel. Assim você vai entender perfeitamente onde está situado. Por último, eu queria citar uma frase, que está no livro também, que é o seguinte: nenhuma grande narrativa é neutra. Ao confessar a neutralidade, professa-se a religião humanista, cujo Deus é a razão humana. Portanto, sejamos fiéis ao caminho posto por Deus diante de nós. Muito obrigado, amados irmãos. Consegue encerrar ali? E pedir para que o Franco faça uma oração. Vou esperar o Otávio se sentar aí.